Já começamos aí. Aqui, enquanto o pessoal vai chegando, né? Falta 1 minuto aqui para as 10 horas. Já já nós vamos começar nosso culto aqui, tá bom? Oi. O senhor está aqui, para o senhor terminar o estudo. Certo. Não, pode desplugar já. Ah, não, eu vou fazer a entrada, verdade. Vamos que vamos, pessoal. Tem visualização? Já tem gente que chegou aí? Já tem 1 milhão de pessoas aí, ao vivo? Quase 1 milhão? 2 milhões? Glória a Deus, né? Vamos lá então, gente. Nós vamos começar aqui mais um culto, né? Agora eu quero pedir para você que está em casa com a gente, que vai nos assistir, que está aqui participando, você que é da nossa igreja. Como nós temos falado aqui, você tem necessidade de cultuar. A necessidade de ouvir mensagem, ela faz parte do nosso querer, da nossa vontade. Assistimos de manhã, de tarde, de noite, dormimos assistindo, temos nossos afazeres assistindo. Mas o culto não é assim. O culto é um momento de adoração. Então nós temos um período curto aqui de 1 hora, onde nós vamos prestar um culto ao Senhor. Então eu queria que você parasse tudo o que você está fazendo agora e se compenetrasse em Deus, né? Para que Deus pudesse agir, operar na sua vida aí onde você está, tá bom? Então nós vamos ficar agora com louvor, com a Algo e com o Silas, e logo a gente volta com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Graça
Senhor Jesus, amém? Nós podemos declarar que nós temos um Deus. Essa luta, esta guerra nos vencer, amém? Porque Ele já venceu o mundo. Glórias a Deus, aleluia.
Preparado
Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, povo abençoado, né? Estamos aqui com mais este culto prestado ao nosso Deus, louvando ao Senhor neste momento, né? E também indo agora indo para a palavra de Deus. Então eu quero, né, que você abra a sua Bíblia, você que está participando desse culto com a gente aí, não está só sendo um ouvinte da mensagem e interrompendo ela em qualquer período ou coisa parecida, mas está aqui para cultuar o Senhor, está louvando a Deus com a gente e neste momento está cultuando a Deus em adoração à sua palavra. Abre comigo lá no livro de Tiago, capítulo de número 4, eu vou ler um versículo apenas, Tiago, capítulo de número 4, e nós vamos ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, né? Você que está procurando aí, vou dar esse tempinho para você, né? Se você tem no celular, fica tudo mais fácil, né? Apertou ali rapidinho, ali acessa rapidinho, né? Você já chega aí no texto de Tiago 4. Tiago 4, versículo de número 7. Deixa eu só, nós estamos testando aqui o som, hoje é a primeira vez que estamos fazendo diferente aqui com o som. Como é que está o som aí, rapaziada? Está tranquilo? Boa? De boa? Ótimo, né? Então, Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós sabemos que, como crentes, né? Eu quero que você feche os teus olhos antes disso, vamos fazer uma oração aqui, né? Estou meio nervoso, estou mais nervoso que a Olga, estou mais nervoso que o Silas aqui, né? Estamos fazendo tudo que é diferente, deixa a gente, né? Diferente, né? Nervoso. É que você que está assistindo aí, você não tem ideia de como está aqui o ambiente, o que a gente vê, o que a gente está enxergando, um com o computador na mão, outro com o celular, para ver se está passando a melhor imagem, para ver se está passando o melhor som para você aí, né? Então fica de uma maneira não convencional, muda um pouquinho, né? Então vamos orar, já louvamos a Deus para fazer com que esse ambiente se torne profético. Agora vamos orar pedindo que o Senhor ministre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer a Deus por estarmos reunidos, entendendo assim, meu Pai, neste momento, que estamos reunidos aqui na igreja em poucas pessoas, mas muito mais pela internet, pelo Facebook, Senhor, pelo Instagram, meu Pai, pelo YouTube, aonde estiverem, Senhor, reunidas a tua igreja, neste momento adorando o Senhor. Sabemos que por força maior estamos nessa situação, até porque, meu Deus, estamos nos precavendo de um mal maior que tem assolado a humanidade nessa epidemia que temos passado nesse período. Quero pedir a tua graça, meu Deus, que o Senhor nos use aqui, Pai, para falar com aqueles que estão nos assistindo, para essa mensagem alcançar o coração das famílias que fazem parte dessa igreja e daqueles que estão sendo convidados agora, compartilhando essa mensagem a estarem conosco. Nos abençoe dessa forma, unge e usa o pregador como um instrumento seu sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, e quem crê dessa forma diga amém. Glória a Deus, né? Dessa maneira mesmo. O texto eu já li para você, né? A palavra de Deus fala, vamos lá, resistir ao diabo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que ter um entendimento que nós temos um inimigo, e a Bíblia trata como inimigo de nossas almas. Muitas vezes passa desapercebido no tempo que nós estamos vivendo hoje, nas mensagens que nós estamos ouvindo hoje, mas ele é presente. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Todos os dias ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. E, no entanto, como ele faz essa condição acontecer? Ele usa alguns meios. Satanás usa alguns meios para tirar o foco do cristão. Satanás usa alguns meios para tirar a nossa vida do direcionamento daquilo que Deus tem colocado para nós. E esses meios muitas vezes são repetitivos, são as mesmas coisas, mas são eficazes, porque geralmente acomete alguns ou muitos, nesse sentido todo, na sua caminhada, de entrarem na sua e deixarem o caminho de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que os meus são da fé. O Senhor Jesus fala, nós somos da fé.
E aquele que serve ao Senhor é da fé. Se ele recua, a alma de Deus não tem prazer em nós. Aquele que recua, lança a mão do arado, a palavra de Deus fala que não tem aptidão para entrar no reino dos céus, não está apto a fazer parte do reino de Deus. Ou seja, nós precisamos compreender que o diabo vai fazer tudo para travar a nossa fé, para nos parar, para bloquear a nossa caminhada. Não podemos culpar o diabo de todas as coisas, até porque não é ele o culpado, ele é só o ser usado, ou se deixando ele mesmo usar os seus demônios, para fazer com que a gente não chegue aonde a gente deve chegar. Mas a palavra de Deus fala que ele já foi vencido por Jesus, então não tem como nós não chegarmos, a não ser por nós mesmos, que a condição é essa, a culpa não é dele, mas a culpa é nossa. Se não chegarmos com um ambiente formado daquilo que Deus já preparou para nós, com toda condição e guerra e batalha vencida, é porque nós não fomos suficientes na nossa fé, ou na nossa perseverança, ou na nossa condição de vida, para irmos até onde Deus queria que nós alcançássemos. Nós podemos parar, nós podemos recuar, porque faz parte do ser humano esse tipo de coisa. Nós podemos não querer, nós podemos não ter vontade nas promessas de Deus, no caminho de Deus, e nós precisamos compreender como essas coisas funcionam. Então nós não temos mais para quem perder, a não ser para nós mesmos. Nós não podemos perder para o diabo, de forma nenhuma. Nós podemos perder para nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus fala, olha, sujeitai-vos a Deus, mas também resista ao diabo, e ele fugirá de vós. E não tem texto melhor para nós meditarmos aqui do que quando Jesus foi para o deserto orar e o diabo veio para tentá-lo por 3 vezes, né? Primeiro ele falou assim, você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Depois, né, ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim, te atire daqui lá para baixo, pois está escrito, dará ordem o Senhor aos seus anjos ao seu respeito, e dano algum vai te acontecer. Jesus o refuta com a palavra de Deus e diz, mas também está escrito que não tentarás o Senhor seu Deus. E a terceira condição, ele leva ele ao pico do monte, mostra para ele todo o reino que ele diz ser dele, e exatamente né? Ele é o príncipe desse século. Ele diz assim, se prostrado me adorares, tudo isso aqui vai ser seu, ou mais, se você me servir, estiver na adoração voltada a mim, tudo isso aqui vai ser seu. E Jesus fala, também está escrito, não terás outro Deus além do Senhor, só adorarás ao Senhor nosso Deus. E ele expulsa, resiste o diabo, e ele tem que fugir, vai embora, né? Um texto mais emblemático de tudo isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos por essas situações em nossas vidas, nós passamos por condições que precisamos ser resistentes. Não é fácil resistir a tudo que está acontecendo aí ao nosso redor, mas nós como crentes devemos ser resistentes na nossa fé. Ele tenta minar a nossa fé diariamente, porque ele sabe que se esmorecermos na nossa fé, que é a única coisa que nos liga a Deus, que faz com que a gente consiga ter entendimento de Deus, que a gente cresça em Deus, se enraize em Deus, é a nossa fé. Ninguém vem para a igreja porque gosta do pastor, porque o pastor fala bem, porque o pastor fez um curso de oratória. Ninguém permanece na igreja por essas condições. Quando nós estamos reunidos como igreja, é pela nossa fé. Quando nós deixamos de estar como igreja e começamos a pensar em outras coisas, é porque a nossa fé vai desfalecendo, e ela começa a ser minada. A nossa fé é minada por Satanás, em todas as suas sujeiras. E muitas vezes você não enxerga o que ele está fazendo, mas nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo, para que a gente seja resistente. Você não está enxergando o mundo espiritual neste momento. Você não está vendo o que o diabo está armando, qual é a luta, a guerra, quantos anjos, quantos demônios. Isso nós não estamos vendo. A palavra de Deus fala, Paulo diz que Deus fez o mundo visível e o invisível. O invisível nós não enxergamos agora, são os seres celestiais. E nós sabemos que é uma grande batalha, uma grande guerra, em que nós precisamos ser só perseverantes na nossa fé, para que a gente não recue e não ceda às investidas do diabo. Por isso nós precisamos, por isso a palavra resistir. Resistir significa não ceda, né? Vai até o fim e entenda que isso vai passar, porque o diabo ele tenta sempre da mesma maneira, começando muitas vezes com a intimidação. Ele tenta intimidar Jesus.
sabendo que estava Jesus vulnerável, né? Com fome, há 40 dias jejuando no deserto, ele vai e ataca na sua vulnerabilidade. Ele vai aonde Jesus estava com mais dificuldades para vencer, porque ele estava jejuando há 40 dias. E o que eu aprendo com isso? Que ele não muda. Ele sabe aonde você é mais vulnerável. Olha o ambiente que nós estamos vivendo hoje, propício para atacar a fé. Eu tenho visto aí posts até de amigos que não creem em Deus, que não professam a mesma fé, e que geralmente colocam lá situações voltadas contra Deus por causa desse vírus, como se Deus existisse ou deixasse de existir porque a humanidade ficou doente ou deixou de ficar doente, ou por causa dessa pandemia, gente questionando Deus. E isso, como eu sempre digo, até se espera de quem não conhece Jesus. Mas a verdade é o seguinte, que o diabo usa esses meios para tentar abalar a nossa fé, para tentar abalar a sua fé, quando você está vulnerável, numa condição de enfermidade, numa condição financeira, emocionalmente, às vezes nessa situação todas que estamos vivendo, não está chato, não está ruim, você ficar dentro de casa, né? Você ficar separado dos teus familiares, não pode vê-los todos os dias, e às vezes tem familiar aí que não está se vendo mesmo já há algum tempo, até porque quem sabe está no grupo de risco ou alguma coisa parecida, e de repente você começa a se sentir ali nas suas emoções abandonado, esquecido, deixado para trás, parece que a sua vida não vai mais retomar o prumo, e daqui a pouco essa situação toda começa a ser trabalhada por Satanás. E o diabo começa a trazer coisas na sua mente, trazer sobre a sua vida também pessoas que às vezes, ou vídeos ou coisas que você assiste, para trazer para você algum tipo de especificação, como se Deus também tivesse te esquecido, como se Deus não estivesse na situação que nós estamos vivendo, como se Deus tivesse te abandonado por certas situações que você vive, sem dinheiro, quem sabe, esperando que algumas coisas aconteçam e não acontecem. Você está vulnerável nisso. E o diabo é campeão, ele sempre ataca nas condições da nossa vida que nós somos vulneráveis. Jesus estava com fome, ele chega para Jesus e fala assim: você tem poder, transforma essa pedra em pão. Você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães e comem. E aí Jesus fala assim: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você consegue compreender esse negócio? Talvez a sua situação hoje, vamos dizer aqui no campo emocional, não esteja muito bem. Talvez financeiramente você também aí do outro lado não esteja muito bem, e a tua perspectiva seja baixa a respeito do que vem pela frente. Quando a gente tem uma notícia lá, suspendeu-se aí no Paraná até dia 30 de abril a abertura dos shoppings e de lojas até 200 metros. Qual é a primeira coisa que vem no teu coração? Você que talvez seja empresário ou funcionário de uma dessas empresas. Meu Deus, eu vou perder meu emprego, e agora como que vai ser? A minha loja vai fechar, eu não vou ter condições para fazer esses pagamentos, aluguéis, funcionários, as despesas que já vinha trazendo. Como é que vai ser agora? Você está vulnerável. E aí de repente nessa tua vulnerabilidade, o diabo aparece sempre com um prato pronto, trazendo para você uma saída que pode parecer saída, mas não é a saída. Há caminhos para o homem que parecem direitos, mas o seu fim é de perdição, é de mal. Por que eu estou falando sobre isso para você? Porque às vezes você, no teu contexto, daquilo que você está vivendo, você é alguém de promessa. Deus colocou sobre a sua vida situações de um caminhar com Ele. Você tem promessas sobre a sua vida. Você tem promessas sobre o seu ministério, você tem promessas sobre sua família, você tem promessas sobre as suas finanças, inclusive, porque quem serve ao Senhor automaticamente já vem com 8.000 promessas diante da palavra de Deus, daquilo que Ele conquistou por nós, para nós. Mas por que você acaba olhando para o lado nessas condições e cedendo às investidas do diabo? Porque ele ataca quando você está vulnerável. E é quando você está vulnerável que você precisa estar mais diante de Deus, mais sensível ao Espírito Santo. Porque se você não tem condições de discernir o que está atravessando neste momento, você tem que colocar a sua vida pautada diante do que é a palavra de Deus, não sair da palavra de Deus. Veja, Jesus ele refuta o diabo com a própria Escritura Sagrada.
Ele refuta o diabo dizendo assim: não, mas a palavra de Deus me orienta a permanecer assim. A palavra de Deus me orienta a continuar escutando o meu Deus. A palavra de Deus me orienta a continuar servindo este Deus. A palavra de Deus me orienta a não sair daquilo que era o foco que Deus tem me dado a respeito do que eu vivo. E é assim que funciona, não é? Quem sabe você, na tua vulnerabilidade, nas situações que estão sendo vividas hoje, já tenha tido proposta até a voltar às drogas, a bebidas, passou na sua cabeça esse tipo de coisa, né? A voltar a um mundo profano que você vivia. Quem sabe foi colocado nas suas mãos esse negócio, foi colocado na sua frente, foi oferecido para você, e você, vulnerável no desespero, quem sabe até está olhando para isso com olhos daquele olhar de Eva no Éden, quando ela pega o fruto na mão, e a palavra de Deus diz que ela olha o fruto e viu que era bom para se comer, mas era reprovado por Deus. O diabo vai aparecer no momento de vulnerabilidade, te oferecendo coisas boas, mas que vão te tirar do caminho de Deus. O que ele oferece a Jesus é comida, porque Jesus estava com fome, comida não era ruim, mas Jesus estava num propósito com Deus. Jesus estava aqui por um propósito, diante de um plano de Deus, e que ele não podia se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então cuidado com esse momento emocional que você está vivendo, cuidado com a condição financeira que você está vivendo. Isso pode ser uma prova para lá na frente você se orgulhar de ter permanecido, ou sair dela destruído por ter recuado. Sujeitai-vos a Deus, mas resista ao diabo. Resista, né? Não ceda, não deixe que o diabo entre e domine essa situação, que você consiga olhar para a palavra de Deus e fortalecer o teu coração nessa condição. O diabo também sabe que ele pode atuar não só quando você está vulnerável, mas também te trazendo, ele conhece você, desafios. Ele desafia Jesus quando ele leva ele no pináculo do templo. Ele fala assim: ué, você não é filho de Deus? Então você pode tudo. Você não é o filho do Altíssimo? Então você pode se lançar daqui lá para baixo, vai dar ordem ao Senhor, aos seus anjos, a seu respeito, mal algum vai te acontecer. Mais uma vez, quem sabe você esteja sendo desafiado por Satanás. Você não tem coragem, hein? Se eu fosse você, eu faria, hein? Você é bobo, hein? Porque você pode tudo, você é filho de Deus. Nós estamos atravessando por um momento do cristianismo em que nós vemos muitas pessoas pregando esse tipo de coisa, que porque nós somos de Deus, nós podemos tudo, nem o pecado mais pode com a gente, e a gente nem peca mais, porque depois que se arrependeu. Eu estou escutando esse tipo de coisa por aí, que as pessoas estão colocando que não há mais pecado, você se arrependeu uma vez e o que acontecer daqui para frente Deus perdoa, e aí por diante, que Deus passa a régua, vamos dizer assim, uma vez salvo, sempre salvo, nada vai te tirar do caminho, você tem um propósito. E aí nós descartamos 90% das escrituras sagradas e ficamos com o texto fora de contexto para poder trazer esse tipo de alusão, e as pessoas começam a viver numa condição mais sossegada. Entenda o que eu estou dizendo, sossegado. A palavra de Deus diz que o nosso fardo é pesado, ele troca pelo dele que é leve. A palavra de Deus diz que a graça de Deus, ela faz com que a gente seja uma nova criatura naquilo que nós vivemos. Mas a palavra de Deus não nos deixa claro que se nós escolhermos o caminho do pecado, o salário dele vai ser a morte, as consequências vão ser nos encontrar lá na frente. E o que o diabo te oferece diariamente e te desafia é o pecado. Ele sabe que você gosta de um desafio. Ele olhou para Jesus e falou assim, quando Deus olha lá no Isaías e fala assim: quem há de ir por nós, a quem enviarei? Jesus levanta a mão e diz: envia-me a mim, eu vou. Jesus gostava de um desafio, né? E aí o que acontece? O diabo, sabendo que ele gostava de um desafio, chegou para ele e disse assim: você é do desafio? Então eu duvido que você se atire daqui lá para baixo. Sabe por quê? Se você é filho de Deus mesmo, como você diz, a palavra de Deus está dizendo que é o filho de Deus, e ele usa um texto messiânico. Ele fala assim: a palavra de Deus está falando sobre você. Ela está dizendo que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Te atire daqui lá para baixo, e assim vai acontecer. E Jesus mais uma vez se defende com o quê? Com as escrituras sagradas. Com as escrituras sagradas ele olha para ele e fala assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Você não precisa provar nada para ninguém. Mas você não é da fé,
você não é esse, você não é o que faz, você não é o que acontece, você não é o que acredita. Posso falar para você? Você não precisa provar nada para ninguém. Não precipite a sua vida. O diabo quer fazer você precipitar as coisas de Deus. O diabo quer fazer você precipitar os planos de Deus. Veja, Deus tinha um plano do quê? De morte para Jesus e depois de ressurreição. Mas Jesus podia ser, na sua condição humana, alguém precipitado e pensar assim: vim morrer pela humanidade, vou me jogar do pináculo do templo, já morro e já ressuscito, porque está escrito sobre mim, vai dar ordem aos seus anjos a meu respeito, e não vai acontecer mal nenhum. Mas Jesus não precipitou as coisas. Jesus era prudente, né? Muitas vezes o que falta para alguns crentes é prudência diante daquilo que está sendo vivido, né? O pessoal aí, vem o coronavírus aí, começa a trazer aquele pavor, aquela onda de medo, o pessoal se precipita nas mensagens, começa a correr atrás do Apocalipse, e fazer mensagens que Jesus já voltou, que Jesus está no meio de nós. Às vezes o negócio é o seguinte, tem gente falando que o anticristo já está na igreja, que está dominando a igreja, que vai fazer tal coisa. Irmãos, não se precipite. Eu vejo que as pessoas tomam, situações precipitadas sempre, querem sair na frente, achando que estão na fé, e estão se precipitando, passando vergonha, quando só vergonha, e não atrasando nada. Porque tem gente que, além da vergonha, ainda atrasa um turbilhão de coisas na sua vida, né? E é assim que o diabo trabalha. Ele quer que, para que Deus não cumpra as promessas e que as promessas não aconteçam, que você arrisque sua família, que você arrisque sua casa, que você arrisque seus bens, que você arrisque sua vida. Tem pessoas precipitadas arriscando tudo. O diabo coloca na sua cabeça e você não resiste. E de repente, numa condição emocional ou qualquer coisa parecida, você acaba arriscando aí a sua casa, a sua família, num mau investimento, né? Em situações que você não tem prudência, não coloca primeiro a sua fé num sentido de razão, de entender. Olha como a fé também é racional. Jesus sabia que veio por um plano, mas em momento nenhum arriscou as suas condições, seja transformando pedra em pão ou se atirando do pináculo do templo, porque sabia das suas limitações. Nós somos seres limitados, irmãos. Nós precisamos compreender isso. Poderoso é o nosso Deus. Nós somos seres limitados. Nós somos seres que temos que ouvir a palavra de Deus, e nessa condição não sair por aí arriscando tudo que Deus tem nos dado. Quantas coisas Deus tem colocado nas suas mãos? Quantas coisas Deus tem confiado em você? A mordomia de Deus que está sobre a sua mão. Não arrisca tudo agora. Sabe, outro dia eu ouvi uma mensagem, estava muitos meses atrás, muitos anos atrás, não é nem meses, acho que uns 2 anos atrás. Não estava atravessando uma situação muito boa, estava no meio de um turbilhão de coisas acontecendo na minha vida, e uma tempestade doida, e eu ouvindo uma mensagem, querendo radicalizar tudo que Deus tinha colocado na minha mão. Falei, não, vou tomar um partido aqui drástico, agora eu vou fazer outra coisa da minha vida, não deixar de ser pregador, nem pastor, mas mudar outros rumos para a minha vida. E aí pedi para Deus falar comigo, assim, coloquei a mensagem na televisão, nem escolhi o pregador. Falei, Deus, fala comigo. Já tá, minha TV lá no YouTube já tem mensagem, geralmente sugestões de vídeo, já aparecem mensagens de tanto que a gente escuta. E aí comecei a ouvir aquela mensagem, e naquela mensagem estava dizendo assim, o pregador dizia: em tempo de tempestade, em tempo de ventania, em tempo do mar revolto, não é hora de mudar a rota, é hora de esperar, saber onde o barco vai dar, não é hora de tomar atitudes drásticas, não arrisque. Essa parte não arrisque cabe nessa mensagem aqui, não foi ele quem disse, mas estou dizendo para você, tem momentos que nós vamos ser tentados. Olha, muda aqui, vai dar assim. E ele sabe que você gosta de um desafio. É por isso que tem gente que não se enraiza em igreja, porque o diabo conhece muito bem ele, sabe que se propor um desafio novo, ele vai compreender aquele desafio, ele vai querer, vai se sentir tentado, e ele vai lançar fora mais um tempo da sua vida, indo atrás de outras coisas que não são aquilo que Deus tinha prometido e colocado no seu caminho. Não há raiz, não há crescimento. Arrisca a sua vida, arrisca seu ministério, né? Arrisca a sua família. Quantas pessoas a gente conhece assim, que vivem como aventureiros, né? Basta o diabo já conhece, ele bota lá alguma coisa. Ah, pastor, é que eu sou da fé. Mas qual fé?
A fé em você? No teu braço? A fé no que você faz? Ou a fé no que Deus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Basta você passar por qualquer situações ruins financeiramente, você já muda tudo, você põe teus planos. Irmãos, a gente faz projeto de vida na igreja, para a gente poder organizar a nossa vida pela fé, colocando Deus nos nossos propósitos. É emocionante escrever um ano que nós queremos por Deus, mas de repente vem uma pandemia dessa que muda todos os planos. Nós não sabíamos que isso iria acontecer, e aí tudo que você tinha colocado como rota, agora você fala, é hora de mudar tudo, eu vou virar para a esquerda, porque eu quero me adiantar, eu vou sair na frente, o barco vai afundar e eu vou pular antes. Escuta, não arrisque, não coloque tudo a perder. Ainda mais você que está me ouvindo, que já colocou a perder várias vezes condições da sua vida, porque é dessa forma que o diabo vai tentar você novamente. Olha para a palavra de Deus, o que é que Deus tem dito para você? Que é para sair na frente? Deus tem dito para você, vira o leme? Deus tem dito para você, saia? O que é que Deus tem dito? Outro dia, alguém chegou para mim assim, falou assim, essa história, né, que eu tenho batido aqui todo dia. Porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. Toda hora Deus fala, esses tempos atrás eu encontrei um rapaz, ele falou, eu fui para uma vigília, em 1 hora, Deus me deu 19 revelações para eu falar com as pessoas lá. Eu falei, meu Deus do céu, 19 revelações em 1 hora. Moisés, para receber 10 mandamentos, demorou 40 dias. O camarada está numa intimidade muito maior do que Moisés. Mas é que hoje qualquer pensamento bom, qualquer pensamento positivo, as pessoas estão atribuindo a Deus. Aí Deus me deu, olha o que Deus falou comigo, olha como Deus. E aí lá na frente dá com que nem diz o ditado aí, aquele versículo que não é da Bíblia, né? Dá com os burros na água e acabam se estrepando. Desculpe a palavra forte aqui, mas é isso que acontece. E aí não era Deus falando, não, é que eu não entendi, ou que eu não sabia, ou que tinha mais coisa para vir pela frente. Aí chegou alguém na igreja há muitos anos, isso aqui eu já conto faz muito tempo, né? E falou para mim assim, pastor, nós estamos saindo. Eu falei, está saindo? Para onde? Ele falou, não, não temos lugar ainda para ir, mas nós vamos sair. Eu falei assim, então não posso deixar vocês saírem. Primeiro, porque que pai que deixa o filho sair de casa sem ter para onde ir? Nenhum. Ela falou assim, é que Deus falou com a gente. Eu falei assim, falou como? Quando eu falei falou como, ela não sabia, que ela não acreditou que eu fosse fazer essa pergunta. E aí se gaguejou inteira, e aí falou, não, porque confirmou, porque usou, porque falou, porque eu escutei, porque não sei o quê. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando você está acuado por Satanás, ele traz para você soluções imediatas que parecem serem boas ao pensamento humano. Você nem ora e vai seguindo aquilo, porque é assim que as pessoas fazem. Elas começam a achar que tudo é Deus falando, e ela acha que o pensamento é bom, que a ideia é boa, que a coisa é legal, que vai dar onde ela pensa que vai dar, e ela abandona todo aquele projeto que tinha começado, arriscando tudo, sabe? Por isso que você hoje faz uma reflexão, olha para a sua casa, como é que ela está? Olha para o seu ministério, como é que ele está? Eu estava falando com um pastor ontem, né? Olha para a sua vida. Eu estava falando com um pastor ontem ali, um amigo meu, a gente conversando sobre algumas coisas, né? Pessoas que ele assumiu a igreja depois, no início, e um monte de gente saiu da igreja quando ele assumiu. Foi embora, eu não fico, que esse pastor que veio de longe, é aquele preconceito curitibano. Nem conhecia ninguém. Porque o pastor que antecedeu ele pregava de um jeito, agora ele veio pregando de outro, e as pessoas já, né? Aquele filme que eu assisti há poucos dias atrás aí, né? Que é baseado em fatos reais, né? O Milagre da Fé. Não, eu não vou aceitar esse pastor por causa do corte de cabelo dele. No meu caso seria pela falta de cabelo, né? Mas no entanto, eu não vou aceitar esse pastor por isso, eu vou sair, vou mudar a minha vida, porque eu tenho esse direito. E muda tudo. Mas alguns, naquele período, ficaram com eles. E agora, passado anos, eles colhem os frutos e o testemunho dessa escolha, de terem perseverado, de terem resistido às ideias, os desafios que o diabo tinha lançado na sua mente e no seu coração. Hoje eles enraizados dizem assim, nós crescemos, e quando nós olhamos para os outros, na grande maioria, estão rodando e perdidos, não sabem nem o que estão fazendo, no ministério, sumiram,
Por quê? Porque se sentiram desafiados naquele momento. Acharam que podiam fazer. E num momento de conturbação, aonde precisava esperar tudo se arrumar. Não estou falando que você não deva sair, não estou falando que você não deva virar o leme, o prumo da sua vida. Não, mas há momentos para isso acontecer. E esses momentos vão ser pautados da palavra de Deus e não dos seus achismos. Por isso, querido, se você tem dúvida de alguma coisa, se você tem dúvida de você mesmo, naquilo que você acha que é Deus falando, né? Até porque você já vai saber se é Deus falando. Quanto tempo você gasta de oração de joelho? Hoje tem profeta para todo lado, que não gastam 10 minutos de oração, mas que tem revelação apocalíptica do que vai acontecer, precipitados, né? Como que, há quanto tempo você não faz esse tipo de coisa? Agora você vai chegar e achar que um pensamento positivo foi Deus quem colocou no teu coração? Olha que está profética essa mensagem. Eu nem tinha preparado para falar tudo isso aqui para você, viu? Não precipite sua vida, não precipite sua casa, sua família, não arrisque. Não é hora. Há horas que a gente precisa arriscar algumas coisas, mas há hora que a gente precisa recuar, ter prudência. Olha o que Jesus fala: não é hora, não é hora de eu provar nada. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso sair na frente. Pedro era um precipitado, sempre saía na frente. Fazia uma pergunta lá qualquer que fosse: o que está dizendo o povo por aí? Ele vai lá: quem eu sou? Ele dizia: Jeremias, um dos profetas, bababá. Ele fala: disseste bem, mas e você diz quem eu sou? Ele fala assim: você é o Cristo, filho do Deus vivo. Quem falava isso? Pedro. Sempre se precipitando. Na sequência, já diz que vai morrer por Jesus precipitado. Ele acertou uma questão que foi o Espírito Santo que colocou nele. Olha o que Jesus fala: não foi você que teve esse discernimento, foi o Espírito Santo que te disse. Porque tem coisas na nossa vida, olha só, Pedro estava pautado nessa hora de uma resposta que ele acertou, tirou nota 10, pautada pela orientação do Espírito. Agora olha Pedro na carne, logo em seguida, ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, lava o rosto. O Senhor está desanimando o povo aqui. O Senhor já está sofrendo. O Senhor não vai nem morrer. Deixa eu contar uma coisa para você. Fica tranquilo. Eu, se necessário for, eu morro pelo Senhor. Eu vou, deixa eu fazer. Eu faço. Não tem problema. Não esquente a cabeça. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Ou seja, já não bastava o diabo no deserto tentando Jesus, agora vem alguém falando suavemente, coisas que talvez até Jesus quisesse ouvir, porque ele pede para passar dele aquele cálice logo em seguida no Getsêmane. Mas Jesus tinha compreensão do plano de Deus, Pedro não. No momento de espiritualidade tomou o caminho certo, no momento de carnalidade, já com o mesmo Jesus, toma o caminho errado da sua vida, que quase bota tudo a perder. Nega Jesus, você sabe da história, e depois Jesus que ressuscita vai ter uma conversa com ele de arrependimento, esse negócio todo. Então, não caia nessa. O diabo vai tentar te desafiar sempre, vai querer que você bote tudo a perder. E o terceiro ponto, ele diz o que para Jesus? Se prostrado me adorares, te darei tudo. Hein? Jesus, o Filho de Deus, já era dono de tudo. Se quisesse, tomava da mão dele na hora, só por ser Deus. E aí o que o diabo faz ele pensar? Que ele tinha mais poder do que Deus e podia dar mais coisas para ele. Sabe o que o diabo quis fazer com ele? O que fez com Eva? Tirar a posição de Jesus, de um adorador de Deus, de um filho de Deus. Jesus tinha a posição de um filho de Deus. E o diabo tentou desestruturar esse negócio, tirando ele da sua posição de filho de Deus. Como se não bastasse toda a confusão que ele tentou trazer antes disso, a respeito da vulnerabilidade de Jesus, quando ele estava com fome, a despeito de desafiar Jesus e ser refutado pela palavra de Deus. Agora ele vem trazer uma posição, que ele vem trazer uma condição para tirar Jesus da posição que ele estava sendo, filho de Deus. É assim que funciona. O diabo ele vai tentar em você, você vai resistir, e daqui a pouco ele vai tentar tirar você da posição que Deus te colocou. Ué, mas você é filho de Deus. Eu quero dizer para você que se você vier comigo, eu encurto o teu caminho, eu faço as coisas darem certo.
Sabe aquele negócio de crente que não amadureceu ainda? Quando eu estava no mundo, parece que as coisas eram mais fáceis. Antes de eu aceitar Jesus, o fardo não estava desse jeito. Antes de eu ir para o ministério, as coisas não aconteciam. Mas é uma situação óbvia. Se você vai estar fazendo algo que é para Deus e nós temos um inimigo que trabalha contra isso, provavelmente você vai receber retaliações. Quando você está lá no mundo, você não tem retaliações. Por quê? Porque Deus não opera com retaliações. Deus é amor. O inimigo é o diabo. E é quem precisa ser resistido. Assim como Deus faz o seu exército, tem um exército de Deus, o diabo tenta fazer o seu exército também. E é neste momento que ele entra, tentando tirar você da posição. Mas se tivesse acontecido isso, viu? Olha só, você é o filho de Deus, mas você está aí com roupas, com trapo no corpo. Vem aqui que eu vou te levar e te mostrar coisas maiores do que essa aqui. Olha como a tua vida pode ser muito mais feliz. Se você me servir, se você fizer a minha vontade, se você andar depois de mim, for o meu discípulo, olha só o que eu posso te dar, olha só o que você vai alcançar, Então escuta o que eu vou te dizer, não sai da tua posição de filho de Deus. Qual é a condição que você está vivendo hoje? Olha só, Jesus pisou na cabeça do diabo, daquele que estava lhe fazendo a oferta, foi pisado por Jesus. Passou por situações difíceis sim, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Temos a Páscoa aí semana que vem, onde nós celebramos todos os anos a ressurreição do nosso Cristo. E eu quero dizer para você que Ele continua vivo, trabalhando por cada um de nós, atuando, intercedendo. Jesus, Ele é o teu advogado, irmão. Ele trabalha por você. Quem sabe você já se sentiu traído, abandonado, deixado de lado por situações, ou até mesmo em causas na justiça que você atravessa. Jesus é o teu advogado. Ele é que vai na tua frente, Ele é que te justifica. Tira estas coisas da tua cabeça, não sai da tua posição de filho para buscar um caminho mais fácil do diabo. Resiste a essas investidas para que você possa viver o melhor de Deus, para que você possa fazer a sua parte, O diabo tem um exército que faz a parte deles. E eu conheço um pastor amigo meu, e ele tem o hábito de dizer: olha, Deus faz a parte dele, o diabo faz a parte dele, e você, como é que você faz? Faz a tua parte? Porque o diabo é perito em fazer aquilo que é a parte dele para fazer. Ele faz bem feito o que lhe foi colocado na sua mão. Deus então nem se fala, perfeito em tudo, é Deus. Mas e agora você? Tem feito a sua parte? Como tem andado no exército de Deus vivo? Analise como as coisas estão. Analise o momento que você está vivendo. Analise a situação hoje da sua família. Analise o seu ministério, como que ele está hoje. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa liberar Jesus para atuar na sua vida. Jesus só pode fazer a parte dele quando você faz a sua. Você está falando assim: minha promessa não chega, a minha vida não muda, a situação não se resolve, as coisas não se transformam. Mas você tem feito a sua parte. Você tem se sujeitado a Deus e tem resistido ao diabo? Ou você usa uma coisa e esquece da outra? Tem gente que vende até desencapetizador nos lugares aí que vão. Compram esse tipo de coisa, como se funcionasse com um jeito. Põe no YouTube que você vê o que eu estou falando. Por quê? Porque parece que é mais fácil a gente comprar algo pronto do que a gente fazer a nossa parte. Ei, o futuro, como eu sempre digo, não está na mão do diabo, gente. Graças a Deus. O diabo não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. 2 minutos, 30 segundos, ele não sabe, não é onisciente. O futuro está na mão do nosso Deus. Então por isso não saia da tua posição de filho, continua na tua posição de filho de Deus, continua na tua posição de servo de Deus, continua sujeitando só a Deus. O diabo falou para ele: se prostrado me adorares. Ele falou: não, eu só me sujeito ao Deus dos céus e da terra, é só a Ele a quem eu me sujeito. Eu não me sujeito ao diabo, eu não me sujeito ao pecado, eu não me sujeito às tentações, eu me sujeito a Deus. Eu resisto sim o diabo, eu faço ele fugir de mim, eu faço com que as coisas, eu não cedo às tentativas dele. E aí sim, irmãos, Jó foi tentado, foi provado,
passou por situações para sair da sua posição de filho, e se tinha uma coisa que ele batia no peito era isso: não, eu sou filho de Deus, dessa posição não saio, não abro mão. Então Jesus quer fazer a parte dele na sua vida, e quer fazer muito bem feita, porque ele começou essa parte, mas nós precisamos ter entendimento, que para ele fazer a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Então escuta bem o que eu vou te falar hoje, né? 3 pontos aqui. Sujeite-se a Deus nas suas orações. Hoje é um dia que o nosso presidente proclamou um jejum nacional. Eu estou de jejum aqui. Nós temos um reloginho de oração aqui na igreja, desde que essa pandemia, antes dessa pandemia começar, já estava, focamos esse reloginho de oração nessa pandemia, porque precisamos dar esse prumo para a igreja, esse direcionamento de oração, pedindo a Deus discernimento de como nós faríamos as coisas a partir de agora, né? Então Deus vai operando dessa forma, mas nessa condição toda, coloca a tua vida para viver nesse prumo de Deus, olhando, sujeitando ao que é a vontade de Deus, não o que é a vontade do diabo. Preguei aqui 3 pontos para você, né? Então, na sua vulnerabilidade, se você está vulnerável hoje por qualquer situação, medo, pavor, a sua vida emocional, financeira, seja lá o que for, se resista a tudo isso e continue firmado na fé em Jesus Cristo. Se o diabo vier com qualquer tipo de tentação, trazendo para você qualquer prato pronto, resista esse prato pronto também, né? Qualquer desafio que ele venha trazer sobre a sua vida, e não saia da sua posição de filho de jeito nenhum. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, e Ele quer fazer, e só tem um Deus, não existe outro Deus. Você entende isso, mas você precisa acreditar isso, demonstrando com as suas atitudes de fé, que Deus vai operar sobre a sua vida, e eu tenho certeza disso. Então eu quero orar por você agora, quero abençoar a sua vida, quero pedir a graça de Deus sobre você, que realmente você possa se colocar diante das coisas de Deus, entendendo que Deus tem o controle de tudo, o futuro está na mão de Deus. Quando você começar a acreditar nisso, todas essas coisas, todos esses temores que você tem a respeito até do dia de amanhã, vão cessar, vão cair por terra. Porque quando nós começamos a confiar em Deus, nós temos a certeza que Deus não falha, o futuro está nas suas mãos. Como diz Paulo, se eu morrer ainda é lucro. Se eu morrer ainda, olha, Paulo tinha visto, né, o 3º céu, e ele diz o seguinte: nem vou comentar com vocês o que eu vi lá, porque se eu morrer, eu estou no lucro de tudo que eu vi. Estou juntando 2 textos, Coríntios e Timóteo, mas é isso mesmo. É assim que funciona, é assim que Deus trabalha. Quero orar por você, tenha essa confiança em Deus. Resista ao diabo, não negue Jesus, de maneira nenhuma ceda ao pecado, às tentações. Deus vai operar grandes coisas na sua vida, eu tenho certeza disso. Senhor, em nome de Jesus, quero abençoar este povo que agora está aí, Senhor, do outro lado desse Facebook, desse Instagram, Senhor, do YouTube, da internet, no contexto geral, nos assistindo neste momento e cultuando o Senhor também neste momento, em que passamos por situações hoje de tentações na nossa fé. Acredito, Senhor, que todos os dias é dessa forma, como a Tua palavra nos diz, que o diabo está ao nosso derredor, todos os dias, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, é todos os dias. Nós cremos que assim é a nossa luta diária, cremos que assim precisamos resisti-lo diariamente e estarmos todos os dias sujeitos ao Senhor, como seus filhos, na posição de filho e servo de Deus. Por isso eu te peço, meu Deus, se tem alguém, ou Senhor, alguma condição, uma pessoa neste lugar, que esteja nos ouvindo e que está passando por essa série de situações contrárias, quebra este mal agora em nome de Jesus, Pai. Nesta mensagem fortalece a sua fé, se com ele, se no caso for, Pai, é uma necessidade assim como aquele Getsemane, envia anjos para os fortalecerem neste momento, em nome de Jesus. Abençoa a sua casa, a sua família, Senhor, para que essa resistência possa torná-lo mais resistente ainda. Quanto mais resistência, mais resistente ficamos, Senhor, a todas as investidas do maligno. É assim que nós cremos. Eu peço a tua bênção dessa forma, peço a tua graça, que o Senhor abençoe este que nos ouve dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Vai ser dessa forma, tenho certeza. Vai ser dessa forma. Deus é contigo, né? Fica firme. Deixa eu dar alguns recadinhos aqui antes da gente levantar dízimos e ofertas, né? Eu vou falar também daí dos dízimos e ofertas, mas presta bem atenção. Esta semana
Eu vou estar de plantão aqui na igreja, vou até chamar uns que podem ficar com a gente aí, né? Uns 2, 3 aí para nos ajudar. Das 9 da manhã ao meio-dia. Nós vamos estar das 9 da manhã ao meio-dia aqui na igreja. 9 da manhã ao meio-dia. Por quê? Eu tive uma ideia aqui, né? Eu vi alguns pastores comentando e eu mesmo montei um kitzinho aqui da nossa igreja, personalizado aqui, ó, com o adesivo da nossa igreja, né? Transformação em Cristo, 10 anos transformando vidas, né? Com um kitzinho que a partir de terça-feira, amanhã não vai ter expedientes, tá? Segunda-feira é o dia de folga aqui da igreja e vamos manter assim, mas a partir de terça-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, nós estaremos aqui entregando para você o kit, desse ladinho que você vai ver aqui, é o kit ceia, não é o kit, mais um kit crente aqui da igreja, kit ceia, né? Você vai levar para sua casa, de graça, irmãos, que é de graça. Você que quer participar da ceia, se você é da nossa igreja ou não, importa, porque a ceia não é da transformação em Cristo, a ceia não é da Assembleia de Deus, não é da Quadrangular, a ceia é do Senhor Jesus. Se você quer participar da ceia com a gente, né? Nós vamos entrar numa live semana que vem, no horário normal de culto. Semana que vem vai ser às 7 horas da noite, tá? Já mudamos aqui, não vai ser 10 horas da manhã, por causa da nossa ceia, tá? Para a gente fazer no horário normal. Depois, no outro domingo, se não voltar as coisas ao normal, a gente continua às 10 horas da manhã. Então você vai levar de graça, ó, o pãozinho, certo? Embaladinho aqui, né? Bem, sem ar, sem nada, né? Bem, como é que se diz? Bem higienizado, né? Nessa situação toda aí. Um pãozinho e você vai levar o vinho, que no caso é o suco da uva aqui, né? É o suco natural de uva, né? Que é o nosso vinho de ceia. Então, o pãozinho e o vinho vão nesse pacotinho aqui, lacradinho também, ó. Você vai levar tudo lacradinho para sua casa, você só tem que passar a buscar. Você que é da igreja, passa a buscar, leva para sua casa, para quem vai tomar ceia lá da sua família, marido, esposa, filhos que já estejam na condição de tomar ceia. Então você vem, conversa com a gente, nós vamos estar aqui entregando, vamos montar ali um QG, né, um quartel-general, que a gente chama, né, só para entregar isso aqui para você, com tudo que precisa. Não vamos aglomerar as pessoas, é de 1 a 1, certo? Quando chegar ali, se vir mais de um, entra um, sai outro, entra um, sai outro, igual as lojas nós temos passado por aí, estão fazendo dessa forma. Você precisa de oração também, aproveita nesse período todo aí, né? A gente vai estar aí. Então, de terça-feira para diante, vou fazer algumas lives durante essa semana, dando mais informações sobre isso, para que você não fique de fora, para que domingo que vem você esteja com o seu kit ceia na sua casa e possa ceiar com a gente no horário do culto. Vocês aí, nós aqui, num só corpo. Essa é a saída que nós encontramos neste momento, que não podemos reunir o corpo de Cristo em unanimidade no mesmo lugar, aglomerando, né? Depois voltamos tudo ao normal, como a gente sabe que é a comunhão do corpo. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos fazer dessa forma. Então você vem buscar com a gente, tá? Você quer participar da ceia? Já põe seu comentário no vídeo aí, participa com a gente. Vem buscar de terça-feira, 9 horas da manhã ao meio-dia, tá bom? Você tem mais de 60 anos? Liga para mim, você é da igreja, tem mais de 60 anos, é dessa igreja? Manda mensagem para mim que eu vou levar na sua casa. Eu não posso levar na casa de todos que tem mais de 60 anos sem saber de nada. Por quê? Porque examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você que sabe se vai tomar ceia ou não. Se você não vai tomar ceia por qualquer situação, você já nem me liga, né? Você não vai vir buscar. Agora, se você vai tomar ceia, tem mais de 60 anos, não está saindo de casa, está recluso, né? Essa coisa toda, liga que eu vou levar. Se você pode sair de casa, né? Não precisa de ônibus, nada. Você pode, você tem carro, você vem na frente da igreja de carro, você pega a ceia e leva para sua casa. Você não quer descer, aquela coisa toda, tá bom? Então, não fica de fora. Está aqui o nosso kit ceia em nome de Jesus. E você que é dizimista, quer orar pela sua vida, abençoar você, né? O pessoal tem mandado, depositado o seu dízimo, enviado, e alguns eu tenho buscado. Hoje mesmo, né, já me ligaram para buscar alguns dízimos. Graças a Deus pela vida de vocês, porque as contas não param. Por exemplo, a internet, vieram com um monte de papo, que luz, água, internet não ia precisar pagar agora. Né? Não paga, ela cai a coisa já pela metade da frequência. Essa semana mesmo nós tivemos que pagá-la. Né? Não tem esse negócio. Claro, tem outras contas mais aí da igreja, que você sabe quais são, e nós estamos tentando cumprir. Irmão, não existe perdão da conta. Lá na frente não tem esse negócio, vou me perdoar.
Nem os bancos vão perdoar nada. Vai chegar lá na frente, você vai ter que renegociar, lançar para frente. Então, o que for dando para ajustar agora, a gente ajusta agora, ainda mais como igreja, né? A arrecadação não está como natural, nós sabemos que Deus tem o controle de todas essas coisas, mas você que tem sido fiel, quero abençoar a sua vida. Você tem mandado o seu dízimo aqui para a igreja, nós temos a lista ali dos que estão mandando, quero abençoar você, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, este Senhor que tem levantado o seu dízimo agora, no seu coração, diante das suas mãos, na sua casa, ou que mandou, já enviou para a igreja, ou depositaram nas contas da igreja, eu quero abençoá-los dessa maneira, Senhor, pedindo, Senhor, a tua bênção, que o Senhor haja poderosamente na vida de cada um, haja abençoando cada um deles e prosperando cada um, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Gente, vou orar pela sua casa, pela sua vida, te dar a bênção apostólica. Ficamos por aqui com mais um culto, mais uma ministração de louvor, adoração, ambiente profético, né? Fique com a gente, quarta-feira às 20 horas tem mais, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu oro pelo teu filho e tua filha agora que estão conosco por esta internet, os que estão aqui, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre deste mal, Pai, que tem assolado a humanidade, e que assim, Senhor, o anjo da morte passe longe de todas as casas e famílias do povo dessa igreja. Abençoe, prospere, multiplique nas suas mãos, Pai, tudo aquilo que vier a eles nesta semana, onde colocarem a planta dos seus pés, que seja o melhor mês de nossas vidas até aqui. Temos, Senhor, a nossa Páscoa, a semana que vem, onde queremos estar reunidos fazendo a tua vontade mais uma vez. Eu oro abençoando este povo dessa maneira, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Mãos em posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe sua vida, até quarta-feira em nome de Jesus.